Você entende isso? Então, assim, olhar para o gráfico diário, tirar um print, dar uma memorizada aqui no gráfico diário, o que que o índice está fazendo no diário? Ele abre para cima, ele abre para cima, busca liquidez para cima e depois vem fazendo um mega canal de baixo. Em determinado ponto do dia, ontem foi 2 horas da tarde. Ontem, 2 horas da tarde, ele dá essa virada aqui, ó. Vou pegar aqui mais ou menos. Então ele cai com o canal de baixa, né? Ele está em queda, né? Se você ver aqui, 3.000 pontos. E ele dorme na região dos 50%. Passar uma trend aqui, ó, nos 50%. Se hoje ele for dormir na região dos 50%, da VWAP semanal, vai significar que os caras que estão vendidos aqui, aqui e aqui não estão querendo dormir posicionado. Porque pode vir alguma notícia, alguma liberação do IOF, algum dado novo, e o mercado voltar a explodir. O nosso índice está em queda, só que ele é bem forte, ele é muito forte, né? Acima dessa região toda, ele conseguindo voltar para 37, ele volta para toda essa região da alta. Abaixo aqui, infelizmente, ele tem canal aí até o alvo lá, ó. E os leilões, quem tem acompanhado os leilões aqui, vê que todo dia ele bate mais embaixo. Desde o leilão que deu no 40.500, 44 aqui em cima, e nunca mais fez esse leilão de alta, os leilões, todos os leilões do índice têm sido para baixo. Então, se você parar para pensar, tá fácil você entrar numa venda do índice no começo do dia e ficar vendido até o resto do dia. Ele vai voltar de retração, ou 30%, ou 50%. Ah, vendi, pastor, estou com 1.000 pontos no índice, vou dormir, vou encerrar o dia. Só que lá no meio do dia ele virou e voltou 50%. Né? Ah, vendi aqui, estou com 1.700 pontos, vou ficar até 6 horas da tarde. Ele voltou lá 50%. Ah, vendi, peguei a máxima, vou ficar vendido. Quase 2.000 pontos, vou lá e voltou. Se hoje for um dia como esses últimos 5 pregão, aqui, ele já fez a mínima dele. Você vê que a mínima, qual é a distância da mínima de um dia para o outro? Né? A distância da mínima de um dia para o outro, 400 pontos. A mínima do dia para o outro, 800. A mínima desse de ontem, vocês conseguem medir aqui? Para essa mínima, 200. Né? Então, se, é um se grandão. Se o índice, tá vendo aqui, ó, tá vendo essa linha amarela que eu falei, ah, deixa eu marcar aqui porque os caras já estão aqui. Esses caras que estavam aqui, ó, não tá acreditando muito na volta, nem à toa que eles abaixaram o lote dele, ó. Ó o lote dele lá, ó. Então, Big Play também passa calor, passa sufoco, e Big Play também não consegue, às vezes, a manipulação que eles querem, né? Eles vão manipulando, manipulando, manipulando. Chega uma hora que eles perdem a mão e não conseguem. Não conseguem. Esses caras aqui, ó, eles estavam bem aqui nos 600. Eles estão vendo que o índice ainda está pesado, ainda está querendo perder o 800. O 800 é um ponto de controle, porque acima do 800, do 900, ele tende a brigar aqui para essa região de cima, perdendo o ponto de controle, porque o mercado vai trabalhando com ponto de controle. Se eu pegar aqui, ó, botão direito na tela, seleciono aqui, ó, vou selecionar esse candle de hoje. Selecionei aqui, ó, e clico aqui, ó. Eu não sei se ele vai dar no diário, eu acho que não. Ó, se eu selecionar aqui, ó, aqui, e clico em volume profile, ele vai mostrar uma POC. Essa POC são os pontos de controle. Aonde está o ponto de controle do índice? Ajuste. Aqui, ó, o ajuste aqui, ó. Aqui o ajuste. Significa o quê? Que o ponto de controle de todos os players está no ajuste. Ele perdendo o ajuste, olha essa barriga de preço aqui, ó. Tá vendo esse vácuo aqui, ó? Esse vácuo aqui? Não sei se dá para ver daí. Esse eu marco aqui. Tá vendo esse vácuo aqui, ó? Esse buraco? Um buraco aqui, ó. Onde essa linha marcou, acho que não ficou bem marcado. Esse buraco aqui, ninguém tem interesse nele, por isso que ele passa acelerado, por isso que ele vem muito rápido. Só vou colocar aqui para você ver. É um buraco, bem aqui, ó. Bem aqui. Esse buraco. Ninguém tem interesse nele, por isso que ele passou muito rápido. E ele tem um outro ponto de controle aqui, ó. Bem aqui, ó. Um outro ponto de controle, onde eu estou passando o mouse aqui, ó. Quando eu seleciono aqui, ela fica mais nítida. Então eu vou marcar aqui, ó. Significa o quê? Essa marcação aqui que eu estou fazendo agora aqui, ó. Ó, essa marcação aqui. Aqui diz o volume profile, onde teve mais negociação, é onde o preço tende a travar. Você está vendo o índice aqui onde ele está agora? Vou pegar essa linha aqui e vou botar aqui, ó.
Se eu estou dizendo para você que ele passa por esses buracos muito rápido, aqui, ó, e não para nesse buraco, esse buraco aqui, né, esse nó de preço, aqui está uma barriga em B, né? B. Se ele passar por esse buraco e chegar nesse outro ponto de preço aqui, do 36, aí por isso que você vê o pastor falando, acima do 36, ele tende a subir. Aí ele subiria para essa briga aqui todinha, que seria uma grande briga. Se eu botar nos 5 minutos, você pode ver que ele andou de lado aqui tudinho, ó. Deixa eu botar nos 5 minutos aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, andou de lado, né? Tá vendo aqui, ó? Ele de lado aqui, ó. Onde mais o preço ficou andando de lado, mais ele gerou uma região de valor. O preço. Olha como ele subiu rápido aqui, ó. Ele subiu rápido, por quê? Porque é uma barriga de preço, um nó de preço. Não tem interesse. Ninguém tem interesse por isso aqui, ó. Há duas regiões do índice que ninguém tem interesse. Deixa eu tirar aqui, vou marcar aqui para você. Que é essa barriga aqui, é de menor interesse. Essa barriga aqui é de menor interesse. Então diz o quê? Se o índice conseguir passar dessa região acima do 36, ele vai andar de lado aqui, brigando, 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 brigando. E se ele conseguir o escape do 36,200, ele vai passar, não é passar direto, a gente fala passar direto, mas olha essas velas do 5, como ela passou direto aqui nessa barriga, porque não teve briga. Né? Essas linhas que vocês estão vendo aqui é a negociação, o volume de negociação por cada nível de preço de forma vertical, né? Para você ver. A POC está aqui, ó. O ponto de controle significa que abaixo dessa linha roxa, dessa linha vermelha, o vendedor manda, né? E acima o comprador manda, né? Então você pode ver que ele trabalhou acima aqui, ó, o comprador levou lá para cima. Então o índice tem, ele tem quais as opções dele aqui, ó? Tem as opções dele. Sair dessa barriga de preço aqui, chegar nessa região de briga, brigar muito aqui nessa região e pegar esse cara que está chamando o preço. Até esse cara sabe, esse cara que está aqui, esse play do 36,250, até ele sabe que o índice pode bater aqui, não vir para essa região de interesse e fazer um draw e continuar caindo. Foi aqui que aconteceu. Ó. Teve um draw de queda e um draw de queda. Então o volume profile ele serve para isso. Né? Se eu tirar ele aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu tirar ele daqui. Ver se eu consigo. Ah, não, mudei aqui, né? Aqui é o volume profile. No lugar do livro visual. A gente vê as maiores regiões de negociação, as barrigas, né? As barrigas do preço. Essas barrigas aqui, o preço tende a passar direto por ela. Aqui, ó, negociação e essa barriga. Por isso que o índice deu uma grande acelerada. Quando ele chegou aqui, perdeu 5%, ele acelerou rápido para baixo, porque não teve negociação. Aí eu clico no botão direito de volta, boto o livro visual, vejo onde está o cara do leilão, a gente chama de cara do leilão. O cara está aqui esperando, né? Tentando a volta, pode não conseguir. Aí você seleciona com o botão direito aqui na tela de novo. Eu tenho que tirar essa aqui, já não consigo tirar, né? Deixa eu aqui colocar indicadores. Não, executar estratégia. Deixa eu tirar aqui. Isso eu consigo aqui. Remover indicadores. Volume profile. Tiro ele. Se eu selecionar aqui só o dia de hoje, nos 5 minutos aqui, ó. Então você lembra da barriga de preço, né? A barriga de preço está toda nessa região. Ele está tentando entrar lá de novo. A barriga de preço. Se eu selecionar com o botão direito aqui, ó, da máxima à mínima, só o dia de hoje, clicar em volume profile e já vai me dar outros dados. Aí vai mostrar novos dados. Primeiro ele gerou uma POC. O ponto de controle está aqui, ó. É uma linha vermelha que você vê bem aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito, propriedades, região de maior volume, né? Você pode colocar aí uma fúcsia, fica mais claro, né? Tá ela bem ali, ela bem aqui, ó. Bem aqui. Então gerou uma POC, né? A POC é formada o tempo inteiro, qualquer ponto gráfico. Quando gera uma POC, diz assim: acima do ponto de controle, o comprador está aqui. Acima da POC, o comprador manda. O comprador está tentando levar. Abaixo da POC, o vendedor manda. Se você olhar para o índice aqui, para esse volume profile de hoje, só tem dois pontos importantes nele, que é esse ponto onde ele está agora, 35.800. Aí tem todo um vácuo, né, com pequenas brigas aqui dessa região, que pode haver. Uma região de desinteresse muito grande, não há interesse nessa região.
uma trava aqui em cima, o ajuste e o grande lote do 37. Aí o que que diz? A fala diz assim: se o índice perdeu 37 mil, vai cair. Se o índice abaixo de 37 mil, ele vem. Significa isso, porque não tem região de negociação aqui. Né? Quem está ao vivo aí, se interessa por esse tipo de estudo, esse é o estudo da POC do volume profile. O índice perdendo aqui, ele volta a cair, né? Que é o saldo que manda. E ele caindo aqui, ele perde as mínimas, né? E aí vai para o mercado desconhecido aqui embaixo. Se ele já fez a mínima do dia, essas regiões de briga dele, regiões de valor. E esse é um estudo profile, um estudo de POC do índice. Deixa eu ver se consigo deixar ele ali no cantinho. Vamos ver o dólar. O dólar é a mesma situação. O dólar tem uma barriga de preço grande. O dólar você tira o zoom. Olhando assim por alto, você acha que a POC dele está onde? A POC do dólar agora, nesse exato momento. No ajuste. Seleciona, seleciona tudo. Tira o zoom. Ó, a POC. Tá no ajuste. Eu não fico colocando porque a gente vai calculando na cabeça, né? Na cabeça você vai vendo onde vai se formando a POC. Essas regiões aqui onde não tem negociação, às vezes tem a impressão que o senhor tem memória. Sim, a gente tem memória fotográfica, a gente treina, né? Treina para ficar com esse tipo de memória, né? Para não ficar na dependência, né? Para não ficar na dependência. O dólar passou muito rápido por essa região, mostrando, né? Que tinha demanda, mas não tinha interesse. O que é demanda? É quando o preço tem que ir para um lugar e tem que ir lá, mas não tem, né? Se eu colocar daqui para cá, ó, se eu colocar daqui para cá, a POC ainda está próximo ao ajuste. Vamos só medir rapidamente aqui. Você bota ainda para cá, a POC ainda está mais embaixo aqui. Ainda é ajuste. Significa o quê, pastor? Que esse 80 aí, esse 80 do dólar é do Satanás, né? Esse 80 é do diabo, né? Se eu tirar aqui de novo, para cá, a POC ainda está lá. Significa que esse 80 é pontaço. Ó, tô botando a POC aqui de 3 pregando. Essa região de baixo aqui, né? Ó, a POC aqui. Você vê que 3 pregão, o 80 ainda é pontaço. O 80 ainda é pontaço. Né? Tinha um monte de gente me ligando. O dólar vai cair, dólar vai cair, dólar vai cair. Eu falei, cara, abaixo do 80, do 90, ele pode até ir lá buscar. Mas acima do 90, igual eu estava falando com o nosso querido amigo Mike ontem, acima do 90, ele vai tender para cima. Por quê? Porque a POC, né, significa ponto de controle. Quando o preço ganha POC, os compradores vão para loucura, para cima. Compra, compra, compra. Quando ele pede a POC, venda, venda, venda. E se você vê o dólar aqui, ó, pode ver que as regiões dele de valor é exatamente onde estavam os FBGs. Os FBGs. Né? Então o dólar ele tem demanda para cima na parte da manhã, né? São 3 pregões e demanda para baixo. Vou colocar só aqui nesse último pregão agora. Seleciona, né? Seleciona com o botão direito. Aqui, volume profile. E você vê que a POC é 80, acima do 80 ele vai brigar. Ele perdendo 80, aqui, né? Ele tem as prévias Petax, vai sair agora. Vai sair agora a quarta prévia. A quarta prévia, aqui estão as prévias Petax. A primeira, segunda, terceira. A quarta prévia, obviamente, vai sair aqui nessa região em cima do ajuste. O preço final, muito longe, né? Longe. O preço final também pode sair em cima da POC. Saindo tudo em cima da POC, aqui em cima, é complexo, né? Disse o Clay Arantes, ele tem muito, muito estudo, galera. A gente tem estudo de muita coisa, só que às vezes passa muito estudo e muito conhecimento, a pessoa acaba desistindo. Não vou desistir, isso aqui não é para mim. Mas depois se acostuma, é gostoso, né? Mas o ponto de controle está aqui. Aqui é um ponto de acumulação. O que que significa esse ponto de acumulação? Ah, vamos comprar dólar aqui e vamos subir com ele. Se ele não sair desse amaranhado aqui, ó, ele vai ficar o dia inteiro aqui. Isso aqui são contratos negociados. Se eu der um zoom aqui, ó, e colocar os dados aqui, vai mostrar até quantos contratos foi negociado nesse nível de preço. Aqui pode dizer que é uma segunda POC. Ou seja, o que que é uma segunda POC? Já eu estou fruto de estudo meu. Significa que além do ponto de controle do comprador, abaixo do 90 ele é vendedor. Aqui, ó. Abaixo do 90. Se eu selecionar só essa última hora aqui de pregão, você vai ver que a POC já está lá em cima. Ela está aqui embaixo, né? Mas o segundo nível aqui, ó, VWAP semanal. A POC permanece aqui,
né? Significa que daqui para cima ele tende a buscar essa região. E abaixo dessa retração, aqui, abaixo dessa retração, ele tende a andar. Onde o dólar anda, ou o índice anda e não anda? Nesses vazios, ó. Nesses vazios aqui ele anda. Ou seja, se ele ganhar aqui, é como se eu falasse, galera, se o dólar ganhar o 90, vai estourar. Pô, porque tem um vácuo aqui. Galera, se o dólar perder aqui a região dos 70, vai derreter, porque tem um vazio. Então é assim que se estuda o volume profile. Aonde tem uma barriga de preço, ele anda. Aonde tem um nó de preço, ele já não anda. Então é isso que serve o volume profile, é para isso que serve o volume profile do mercado. Índice pesado de novo, né? Então você vê que nessa região é briga. Aqui nessa região é briga, e aqui é uma região onde o preço vai passar a transitar muito rápido, né? Você vê que não ficou poucos minutos aqui e poucos minutos aqui embaixo. É assim que vai funcionando uma leitura de volume profile por POC, ponto de controle do preço. O índice não entrega essa região. De novo, os caras querendo vir para o fundo, né? Pode vir, tendência de baixa, 70 mil contratos, tudo para queda, viu, galera? Tudo para queda. Dólar segurando. O índice pagou, né? Os compradores da mínima. Pode voltar para o seu rally de venda aí. Se ele perder esse topo aqui, esse pivô, aí que cai mesmo. Por índice voltar e falar assim, pastor, eu quero subir com o índice até a VWAP, até o ajuste, eu quero virar com ele todinho. Ele não pode perder essa linha branca, esse pivô. Se ele volta para o fundo, perdendo a mínima, aí ele esquece todas aquelas regiões de valor e vem buscar uma nova região de preço. Uma aula boa, eu gosto de estudo de foco, de controle, dólar de lado, né? 80 é pontaço, pode explodir todo aí. A quarta prévia, a quarta prévia ainda não saiu, né? Os caras estão tentando jogar a quarta prévia acima da primeira, acima da segunda, próxima à terceira, indicando ainda força de compra. Ele vindo para baixo aqui o dólar, e a quarta prévia saindo abaixo, aqui, ele não pagou o comercial ainda. Ontem também não pagou o comercial, a galera do comercial. Porque o ponto de controle do dólar está aqui no ajuste. Ponto importantíssimo para os caras, né? Aqui do ajuste. Então, se você vende o ajuste aqui, ah, pastor, vou vender o ajuste. Poxa, você pode até vender. Ele pode até cair, mas você tem que lembrar que tem um ponto de controle aqui e os caras estão desesperados segurando esse preço aqui, né? Pode até pagar. Por isso que eu falo, vende um pouquinho mais em cima, vende, compra um pouquinho mais embaixo. Olha lá, ó lá. Assim que ele toca lá, ó, no 80, olha o tanto de ordem que é disparadas lá. E assim você vai fluindo. Índice pesado, pode vir mais, só queda. Pode-se dizer que pode engatar uma tendência no começo do mercado e ficar aí até o horário do almoço. Se o Vitesse conseguir a virada daí, dificilmente, né? Esse aspecto dele nos 5 minutos de cair de ladinho aqui, ó, de ladinho, aqui já é uma queda de ladinho, né? É uma bandeira de alta. Mas para ele configurar um pivô de alta, isso aqui é uma bandeira. Imagina aqui o mastro, a flâmula, né? Aqui são os players segurando a POC, aqui a POC do dia está aqui no 700, no 800. Se os caras conseguirem engatar uma subida, o alvo seria aqui, 36 VWAP. Os caras estão tentando emplacar aí um topo maior. E se o índice entrar nessa região, você vê que é uma região de pouco interesse. Pouco interesse. Ou seja, não vai ter briga, né? Não vai ter resistência nessa região. Aqui é o comprador querendo fazer o segundo pivô. Ó, primeiro pivô, falhou. Segundo, primeiro, aí veio, não, segundo, armou. Primeiro pivô de alta. Ele teria agora que ganhar essa máxima, ganhar essa região, passar por esse vácuo aqui e trabalhar nessa região. Aí acumula aqui, passa para a próxima, acumula aqui, passa para a próxima, acumula aqui e vem ali. Quem sabe, né? Olha lá a galerinha do ajuste lá esperando. Mas é meio que apostar numa situação que hoje pode não se cumprir. Mas está lá. Está na mínima. Para quem está vendendo aqui, ah, pastor, vou pegar uma venda, ele vai continuar caindo. Já está difícil, né? O cara vendeu aqui, está difícil. O cara vendeu aqui já não está indo, né? Já não é aquela venda que fluinte, que flui, né? E assim você vai meio que pegando os caras. Mas é muito fácil para a gente ficar vendido hoje nesse índice. O macro só cai, só derruba.
contra a tendência paga, mas é pouco. E o dólar bateu o topo lá e não vem mais. Se o índice entregar, se o dólar entregar aqui, o alvo final dele seria o 60. Para isso, o ponto de controle, que é o 80, os caras têm que abrir mão desse ponto de controle. O comprador tem que desistir e a XP, BGC, Elliott, o CPF, é a contraparte, né? 2 bilhões, né? Quase 2 bilhões de compradores na planilha quântica. O estrangeiro ainda continua vendendo índice, vendendo dólar. As ADRs do índice está muito pesada. Dificilmente vai ter uma volta expressiva. Esses dias que subiu, que eu me referi, o estrangeiro era comprador, e hoje o estrangeiro está pondo no bolso. O índice conseguindo o seu segundo pullback, ele vai tentar bandeirar nos 5 minutos para cima. Aqui, ó. Bandeira de alta no índice, com alvo até 300 ali. Esses são os momentos do mercado. Acumulação, distribuição, mercado voltando, né? Não é a volta, não é a volta, é apenas ali uma correção dessa região. O dólar colou, né? Chama de colou na POC, nem compradores nem vendedores, e o índice vir para mais um rally de venda chegou a 200 mil contratos. É armar uma venda dessa região, jogar o médio para cima, ficar vendido aí pelo resto do dia, porque está pesado. O macro dele está pesado, o índice. O índice não consegue fazer mais uma bandeira de alta aí. Está tentando, mas está brigando. A quarta prévia saiu, vamos ver. Saiu colada, abaixo da primeira. Agora que saiu, ele volta a andar. Toda vez 10, 15 minutos antes de uma prévia, o mercado para totalmente para que a prévia Petax venha a ser lançada. O preço final ficou colado aqui no 72, deixa eu só verificar isso mesmo. Do comercial e do futuro ao dólar. O dólar perdeu o ponto de controle, que é o ajuste. Ele vem pegar aqui o 0 a 0. Saldo de venda. Só que o cheio é comprado. O cheio do dólar é comprado e é forte. É a zeragem do cheio aqui, ó. 1.960 contratos. Se houver uma zeragem no cheio, ele vem. O mini já é vendido. O dólar perdendo esse ponto de controle aqui, ó. No Bookmap também você vê o ponto de controle. É a região mais escura do book é o ponto de controle. E melhor do que o Profit, o Bookmap vai formando ponto de controles também secundário. Esses pontos alaranjados aqui são pontos de controle secundário, onde tem mais acumulação de contrato, de defesa. E assim o mercado vai brigando e segurando. Vou almoçar, estava esperando aqui a quarta prévia do dólar, já saiu. Índice pesado, viu, galera? As compras pagam pouquinha, poucas compras, e venda na tendência está pagando mais. Se começar a acelerar de novo para o fundo, vai continuar caindo, vai perder mínima da semana, mínima semanal, e vai continuar. Para o índice subir, tem que haver zeragem de 160 mil, e no mínimo a metade, 80 mil. O cara está aqui, ó. Esse cara estava com o lote lá no 800, lá em cima. Ele está tão vendo que está caindo que ele já está baixando o lote dele e dizendo: me ajuda, sobe, sobe, que eu quero sair aqui. Aqui são dois players querendo sair, ó. E o preço não compra eles. Na hora que voltar o rally de venda, ele vai voltar a cair. Vamos lá para o almoço. Bom, Deus abençoe, um grande abraço. Daqui a pouco estamos de volta. Qualquer coisa me chama aqui no WhatsApp, amém? Agora para cima, Deus abençoe e prospere em nome do Senhor Jesus. Top, curto, algo longo. Deus abençoe em nome de Jesus. Fez aquela mínima, né? Bota aqui no diário, para você ver o Candle irmão, né? O Candle irmão. A gente está explicando como o preço faz uma máxima mínima e depois volta para brigar pelo ajuste, né? Ele fez a máxima, fez a mínima, deu compra no pregão 99, pregão 100, 101, 102, 103. A gente está vendido na máxima do dólar, seguindo o mesmo parâmetro dele, né? De fazer a máxima, como ele fez aqui, ó, dólar. O dólar deu máxima ontem, passou o resto do dia caindo. Mais ou menos para 3, 3 e meia da tarde, ele faz uma mínima, depois ele volta para a retração.
volta para retração. É o que ele pode fazer mais tarde, né? Segurar a próxima mínima aqui, nós estamos vendidos, 50 e poucos pontos. Fazer uma mínima aqui nessa região, né? Já está perdendo as mínimas aqui anterior. Vamos ver se ele vai segurar no semanal. Segurando no semanal, seria, né? Se houvesse zeragem do fluxo, uma compra aqui da mínima para voltar para o fechamento. Para voltar para o fechamento, como ele fez aqui, né? Se ele fizer de novo, fica atento aí a esse fundo do dólar. Índice veio descendo, pegamos um pedaço de uma venda, algumas compras contra a tendência, né? A favor da tendência é mais fácil, sempre. Contra a tendência dá trabalho. E pegamos a mínima. Defendemos compra da mínima ali e ele está passando pela POC, né? Vou colocar aqui a POC de novo. Ele está passando não pela POC, pela barriga de preço, né? A POC gerou-se a POC de hoje aqui embaixo, o ponto de controle voltou para a mão do comprador e ele tem até a VWAP mensal, semanal, perdão, para ancorar. Se ele ancora, consegue chegar na VWAP semanal, olha o lote aqui esperando. Olha o lote aqui esperando. O cara tá bem aqui, ó, na VWAP. Se ele ganhar a VWAP semanal, ele ainda vai brigar pelo ajuste. Tem os caras lá de cima, né? Os caras daqui de cima não foi ontem. Ontem até fez máxima lá. Acho que a gente pegou uma venda da máxima. Foi, ele veio no fundo, fez a máxima, pegamos a venda da máxima lá, brigou pelo ajuste, depois segurou no ajuste subiu. Então, se ele vira todinho, passa pelo ajuste, zera tudo, ganha a própria máxima dele, né? Ele vai brigar nesse nó de preço aqui, ó. Vou marcar os nó de preço onde ele poderia, né, se ele chegar, viu, galera? Se ele chegar, porque está muito longe. Pode que hoje seja um dia diferente, porque estrangeiros ainda é bem vendido nele. Mas você vê que ele passou direto, ó, passou direto pela barriga de preço. Se ele conseguir passar por essa barriga de preço, chegar no ajuste, ele chega no ajuste, ele tem um grande lote ali, né? De novo, do 37. E se lá bateu a máxima, a gente vende ele lá de novo para morrer no ajuste. E se no ajuste até 4h30 para 5 horas da tarde segurar, a gente compra para ganhar abertura, para ele dar a rasgada final. Tá sendo assim todos os dias, né? E a gente está gravando e mostrando a repetição, a memória do mercado. O mercado tem memória e é assim que ele opera. Muito difícil no começo, essas compras em máximo da mínima que eu queria entender, estudar por isso consegue colocar o giro, né? Colocar o giro no fundo, né? Colocar o giro para comprar, o robô giro de contrato para comprar o fundo e o robô giro de contrato para vender a máxima, né? A gente vai ficar atento aí a essas máximas e mínimas aqui. Eu vou deixar mais duas telas do lado aqui no outro computador, nos 5 minutos, nos 60, com candles de fractais maiores, para a gente ficar atento a essas reversões para a gente conseguir alavancar na máxima e na mínima. São os melhores pontos de operar no índice e no dólar. O dólar está com força, está com força. O dólar foi hoje de super comprador para grande vendedor, foi lá no 20, deu a vendaça do 20. Ontem foi do 28, ontem de ontem, aqui também dessa região, e o dólar está fazendo esse movimento. O dólar perdendo 60, a gente tenta raspar um pouquinho para baixo, mas ficar atento que no 50, se ele segurar aqui, ele ainda tem 1h30 ainda para continuar caindo, e se houver zeragem, ele volta para dormir aqui no fechamento, né? Esse é o modus dele. O índice, se ele ganhar a sua própria abertura aqui, ele vira um candle positivo e vem buscar aqui a abertura do candle anterior, né? Vamos ver o que, que o mercado precifica para esse dia de hoje. Deu a vendaça, duas, topo, né? Fez topo ali, vamos ficar atento ali a 9h30. 9h30, o índice levou uma porrada forte antes mesmo do Ibov abrir, esbagaçou lá para baixo. Pena que o senhor não pode falar agora, entra com o robô de giro, mas quando você vê eu comprando na mínima, pode perguntar, falo sim, né? Que a gente, todo mundo. Galera, ó, compreendo o fundo do índice, blá blá blá, né? A hora de pegar a tendência é agora. Vamos ver, ele ganhando dessa região aí, a gente sobe com ele. Você tem mais força para chegar mais longe, né? Vamos ver se ele chega mais longe aí e a gente vai ficar atento, né? Índice dólar batendo reversões, né? É um pouco difícil, eu até entendo todo mundo, porque você está ali bem comprado no dólar, daqui a pouco você tem que virar a mão, né? A gente está escalando compra do dólar desde cedo, ó.
Aí daqui a pouco você tem que virar a mão vendido, o índice está escalando essa pernada de compra, essa primeira pernada aqui, né? De compra, você está escalando compra nele, quase 1.000 pontos. Daqui a pouco você tem que virar vendido, né? Fez quatro movimentos aqui, ó, nesse começo do dia, um movimento de olé, né? Ele dá aquele olé em todo mundo e não dá sequência, né? Aqui o índice, ele bateu aqui, aqui deu a compra do fundo, aí você pega ali, ó, respeitando a trend, né? Ali vem, ameaça, mas bateu ali quase 1.000 pontos da nossa compra e virou forte. E depois que ele veio até dando pernadas de retorno, pernadas grandes. Mas vamos ver ali. Ó, já começaram a vender ele ali de novo. Já começaram a vender ele ali de novo. Vamos ficar atento, né? O mercado ele é muito rápido. Hoje nós tem live, 17 horas da noite ali com o pessoal da mesa proprietária. E o mercado vira muito rápido e a gente tem que estar ligado, tem que estar atento a essas viradas do mercado. Ele calçou essa região toda. Alguns players ainda querem, né, a liquidação dessa região, né, mas é aquele comportamento do índice que a gente já conhece. Comportamento do índice que a gente já conhece. Olha o dólar, galera. O dólar está de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Olha o dólar, viu? Dólar de cabeça para baixo aqui, na mínima, essa é a mínima da semana. 57 ali, deixa eu só confirmar ali. É, né? É lógico, a mínima semanal. Ele tem uma mínima ali, né? Mínima de ontem. Se ele perder essa região, ele vem a 0,5% de queda. Você vê que o dólar não tá nem muito negativo, né? 0,25. Se ele perder a mínima aqui, vamos ficar atento à mínima. A mínima. E essas aí, olha onde tem lote no dólar, viu? 5,18. Não significa que vai para hoje, porque não tem nada muito excepcional para derrubar ele ali. E a gente fica atento, porque o dólar bateu aqui nesse horário 10h10, e olha a esticada que os caras deram, viu? 67 pontos. Nesse pregão anterior aqui. Significa que tem um fundo institucional aqui. Esse fundo saindo daqui, dessa região, sim, ele pode passar direto, pode chegar próximo, ou até, né, chegar lá. Ele já rompeu o fundo, dois fundos importantes, e vai ter um grande fundo aqui, ó. Grande fundo, um, dois, três, quatro. Quatro fundos de dólar aqui, né? Quatro importantes. Olha essa subida de dólar, que loucura, hein? Quatro importantes regiões aí. Então, essa região do dólar, esse 50 é pontaço. Se ele segura aqui, ele volta para essa região das médias para ficar passar a tarde brigando pelo ajuste. Se ele rompe, né? Por isso que os caras ficam comprados no cheio. Olha aqui, ó, a explicação, né? Muitos perguntam, pastor, por que fica comprado no cheio e vendido no mini? Aqui é para segurar, é a segurança, né? É a segurança que os caras têm de frear a carreta cheia de cimento, né? 65 mil sacos de cimento na Scania, aqui seria o freio de mão, né? Por isso que os caras ficam comprado numa ponta e vendido no outro, para garantir que segure um fundo importante, né? Significa que se o dólar não entregar essa região dos 60, ele vai andar de lado aqui, né? E pode acabar virando de novo para cima. A gente já vê os juros, o que que ele está quantificando ali, os juros subindo aqui, ó, segurando essa região toda, ó, negação, negação, negação para cima, né? Portanto, segurando e voltando, o dólar já faz fundo ali naquela região e volta a trabalhar e vai passar a tarde brigando aqui, ó. Índice dólar, mesma coisa. Os juros não entrega essa região, vem com um leve rompimento aqui, mas não entrega, e os juros voltando, o dólar volta. Ó a esticada dos juros e dólar. E se os juros der essa esticada para cima, e o dólar também, o índice acaba que ele vai perdendo a força aqui. O índice depende muito. O estrangeiro vai alocar capital no mercado, ele vai dar uma olhada nos juros. Se o juros está subindo, melhor para ele entrar na renda fixa. Juros para cima, renda fixa. Juros para baixo, bolsa, renda variável. Vamos ver o índice aí. O que, que esse monstrão prepara ali? Ele ganhando ali, a gente leva ele adiante. Vamos ficar atento, né? O que que faz nesse horário aqui de moinha, nessa moinha aqui? Curtinho, neutro. O dólar se falhar aqui de novo vira para continuidade. Olha, olha o book, hein? Limparam o book do dólar, viu, galera? Limparam o book do dólar. Os caras tiraram tudo do mini. Só tem um lote aqui que é o 60.
Limparam o book completamente do dólar. Eles têm alvo até os 700 e uma trava aqui no 300. Vem pro time, bora para cima. Deus continua prosperando a todos para a glória de Deus. Bem? É, de POC a POC. De POC a POC. Que lindo, hein, galera? Pegamos a subida e pegamos a descida. Acabou. Acabou. Compramos aqui embaixo, ó, na mínima da semana. Vendemos lá na máxima, lá na nossa trend do dia. Bola, pegamos o fundo, pegamos os caras, subindo e descendo. Que mercado, hein? Que mercado. Aqui o robozinho, meta batida, matou meta ontem, matou meta hoje. Metralha Bolt, tomou um stop de R$ 77 ali e top. Bora para cima, que Deus abençoe. Quem migrou o giro de contrato aqui pegou a descida e pegou no fundo aqui. Que ajuste foi esse, hein? Que ajuste foi esse? Estudo de POC. A gente mostrou a POC no fundo, da mínima a POC da máxima, ponto de controle. Se vir de novo, a gente desce vendido. Top, top. Os caras esperaram para agora, hein? Se segurar aqui, ele volta a brigar pelo ajuste. Stop contorno longo. Deu trabalho, mas pegamos. Ainda não. Olha essa vela do 5. Olha essa vela do 5. Coisa linda. Olha que vela é essa. Que velona, hein? Que velona. Quem pegou a venda e está segurando? Vamos ver se a gente consegue chegar no 900. Vamos ver. Perder nessa região, a gente vira mais. Vamos ver se vem. Olha o dólar, coisa linda. Ainda não pegou o robô para testar? Vem comigo. Vem para a sala, vem para o grupo. Lindo, lindo, lindo demais. Aí, estudo de ajuste, estudo de mínima, operando os pontos TR do mercado, máxima e mínima. Aí a gente vai lá para o diário de novo, ó. Olha os caras botando alvo de novo. A gente vai lá no diário, o que esse índice fez hoje, hein? Pegamos a compra aqui, galera do céu, fomos até o ajuste, como nós falamos aqui, traçando aí de novo o ponto de controle dos caras. Agora começou a briga. Ó, eu falei que era uma região frágil, né? O preço não passa muito tempo nela. Passou direto, entrou na barriga de preço. Se perder essa região, vai ter briga aqui à tarde. E se acelerar em fundo, volta para o grande lote aqui. Aí, segurando aqui, ele vai voltar para o ajuste, mas foi uma bela de uma operação. Que briga, hein? Que briga. Briga das boas. Se entrar mais pressão de venda, ó, tudo fluorescente. Eu ainda fiquei falando, o preço subindo, subindo, subindo. Compramos a VO, pegamos a conta, eu fiquei falando, cuidado, se virar a gente vem, se virar a gente vem. E foi. Tá, espero que você tenha apreciada aí essa operação. Agora vai ser aquela boa briga, né? Briga de VWAP. Top, top, top. Top demais. Bora pra cima. Deus abençoe e prospere em nome do Senhor Jesus. Vamos ver o que, é que o mercado tem mais a oferecer. Já pagou a vendaça, já segurou aqui nesse ponto e já deu essa compra curta. Ele já pagou a missão de ajuste até VWAP. Aqui ele pode segurar, passar o resto do dia brigando pelo ajuste agora. Vem comigo, vem pro time. Que benção.